E aí, já recebeu aquela paciente que chega, perdeu 5, 10, 15 quilos, está se achando maravilhosa, mas começa um desespero porque o travesseiro está cheio de fio de cabelo? E aí vem aquela dúvida: é coincidência ou é efeito do GLP-1? Nesse vídeo eu vou te contar tudo sobre o que acontece com o couro cabeludo, com esse estresse metabólico, né? E tudo que pode originar essa queda capilar durante o uso de canetas emagrecedoras. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, já se inscreve aqui no meu canal, já aciona o sininho para você estar comigo nos próximos vídeos, compartilhe e dá o like, viu? Então, vamos lá. Quando a gente faz uso das canetas emagrecedoras, a gente começa a se sentir saciado, né? Ah, estou satisfeito, esse é o efeito do princípio ativo, da impressão que a gente está sempre de estômago cheio, a gente não precisa comer. Aliás, tem gente que conta para mim que esquece de comer, e isso é um erro brutal, não é por aí, né? Agora, quando eu começo a ter emagrecimento rápido, eu já falei sobre isso em outros vídeos, sobre a pele, né? Que a gente perde a gordura e a pele começa a como se fosse murchar. O nosso corpo, ele entende que a gente está passando por uma mudança brutal, né? O que está acontecendo com o meu metabolismo? Então, eu sofro por um estresse fisiológico, entende? Não é o ritmo normal do meu corpo. Eu preciso reestruturar, porque eu começo a ter uma redução de massa magra, os hormônios começam a ficar meio desajustados, e isso tudo vai ter uma alteração no ciclo do fio de cabelo, que são as fases do cabelo. E elas começam a ficar meio desequilibrada. E o que acontece? Muitos fios que deveriam estar numa fase começam a cair ao mesmo tempo, até pela perda proteica. Porque aquela pessoa que diz que nem fome sente, fora que há pessoas que não comem mesmo fruta, proteínas, verduras, então tem um déficit aí bastante grande, né? E o nosso couro cabeludo é como se fosse uma terra, um solo fértil. Se ele não tem fertilidade, as plantas não germinam, né? E o nosso couro cabeludo é a mesma coisa. O cabelo não evolui. Então, a gente tem até um termo para isso, que é o shedding, que é o eflúvio telógeno, né? É a perda do cabelo em algumas situações, principalmente quando o corpo parece que está em déficit, está faltando alguma coisa no nosso corpo e aí não chega, né, proteína para o cabelo. Porque eu vou dizer uma coisa para você, hein, muito séria. O nosso corpo, quando ele sente um déficit, ele cobre todos os órgãos vitais: coração, pulmão, pâncreas. Vamos combinar que cabelo não é vital. Todo mundo vive sem cabelo. Todo mundo vive careca. Então, ele manda menos proteínas e vitaminas para o cabelo. Fala, não, tá escasso, tá pouco, vamos mandar para os outros departamentos que precisam mais. E com isso, os ciclos capilares ficam alterados, né? É uma analogia boba, mas é por aí, tá? Não é tão boba, não. Mas, olha só, eu posso ter aí, de repente, um déficit calórico muito acentuado. Eu vou ter uma redução proteica brutal, isso sem dúvida nenhuma. E a gente precisa dessa proteína. E como o nosso corpo não é uma prioridade biológica, agora falando mais sério, ele vai tratar dos outros órgãos primeiro. E vamos deixar o cabelo entrar em pausa. Então, o que aconteceu é isso, entrar em pausa. Olha outra situação que entra em pausa. E quando eu falo isso, as pessoas falam: não, você é louca, não é isso. Quando a mulher tem bebê, entra em pausa, gente. Muita gente fala: é o estresse. Claro que tudo contribui, tudo é um conjunto. A mãe não dorme, a mãe não se alimenta direito, a mãe está amamentando, a mãe passa por um estresse que é uma nova vida.
Mas, fisiologicamente, é uma pausa que o cabelo deu, porque o cabelo ele estava super ativo durante a gestação. Então, a gente pode trazer essa analogia para o emagrecimento, tá? Agora, o efeito GLP-1 traz mesmo a queda de cabelo? Traz. Agora, se a pessoa tem pouco cabelo, se a pessoa já tinha uma outra condição, isso fica mais grave, não é verdade? Eu conheço pessoas que falam assim: eu tenho tanto cabelo que eu não senti. Eu tenho pessoas que falam assim: eu já sou calvo, então também não percebi. Lógico, são coisas bastante diferentes, né? Mas eu não sei se você já me conhece, mas eu sou Elisete Garcia, eu sou uma bióloga, esteticista, eu trabalho há 50 anos nesse mercado da estética, tá? E assim, sou especialista em cosmetologia clínica, eu estou há muito tempo na batalha de estudar, entender várias coisas e apaixonada por essas novidades que vêm ao mercado e me fazem sair da zona de conforto e continuar a estudar cada vez mais. Então, gente, já me segue aí, já dá um like nesse vídeo e vamos voltar aqui ao assunto da perda de cabelo, que esse é um campo muito bom para a gente também. Para quem trabalha com terapia de couro cabeludo, spa capilar, protocolos que a gente possa desenvolver, muitos protocolos. Não precisa ser tricologista exatamente, nem dermatologista para desenvolver um protocolo capilar, porque couro cabeludo é pele, né, gente? E a gente trata da pele muito bem. A gente pode usar cosméticos estimuladores, a gente pode indicar um bom skincare, a gente pode fazer microagulhamento capilar, fazer uso da vacoterapia, a gente pode usar outros equipamentos. Então, essas associações para estimular. Mas eu vou te dar uma dica. Não adianta fazer isso na fase do emagrecimento, tá bom? Então não faço nada? Faz. Você pode fazer seus protocolos com alta frequência, com cosmético, mas deixa o microagulhamento, deixa o injetável, deixa os outros equipamentos, os outros estímulos para depois que entrar naquela fase de manutenção. Porque enquanto eu estiver na fase do emagrecimento, não vou ter o resultado desejado, tá? Então, a princípio, num primeiro momento, vamos melhorar aquele ambiente do couro cabeludo, aquele solo. Vamos estimular a circulação local com uma massagem, com uma alta frequência. Vamos usar protocolos hidratantes e tirar o excesso de oleosidade, controlar. Isso vai ser muito legal, tá? E aí a gente vai reparar esse ambiente biológico do couro cabeludo. E com isso, assim que o nosso paciente começar a parar de, né, a entrar na fase da manutenção, porque eu não sei se vocês sabem, a fase da manutenção é quando a pessoa já não aplica a todo momento as canetas emagrecedoras, os princípios ativos, e começa a manutenção. Então, ela vai colocar o princípio ativo em mais espaço de tempo, não menos, né? Vai espaçar mais. E tem uma outra coisa, o corpo já está preparado para aquilo tudo. Então, aquele período inicial, que tem sim um estresse metabólico, é onde a pele sofre mais, o cabelo sofre mais, né? Agora, perder o cabelo, mas eu tenho outras coisas junto. Então, eu tenho uma mulher na menopausa, eu tenho uma androgenética, eu tenho outros problemas mais sérios. Gente, a melhor conduta é repassar para um profissional que possa tratar. Eu tratei de muitas pessoas que no final foram fazer o implante capilar, porque não estavam felizes, não estavam satisfeitos, e tá tudo bem. Você não perdeu nada, você até tratou do campo biológico desse couro cabeludo para facilitar aí o benefícios e uma ação legal desse procedimento cirúrgico, tá? Então, isso é uma outra coisa interessante.
Não pense que você está passando para um outro profissional, você está perdendo o cliente. É que a gente tem que conhecer o nosso limite, né, de atuação. Então, por exemplo, eu sou uma profissional que não posso fazer injetável, mas eu conheço uma outra que pode fazer injetável. Eu estou na fase da manutenção desse emagrecimento, eu posso fazer um acordo com esse outro profissional que ele faça os estimuladores injetáveis para esse problema, né? Mas eu tenho que entender se realmente foi só um problema da caneta emagrecedora ou se eu tenho aí mais alguma condição que está contribuindo, tá bom? Então, sempre que a gente está trabalhando num emagrecimento rápido, a gente tem que pensar naquelas 3 fases que eu já falei em outros vídeos, até em tratamento de pele, que é a fase 1, que é a estabilização metabólica, que é a orientação. A fase 2, no couro cabeludo é a mesma coisa, que eu vou fazer estímulo leve, terapias capilares. E a fase 3, que é a de manutenção, acompanhamento e que sai algum outro procedimento um pouco mais estratégico que talvez não dependa da gente, né? Então, nós temos que entender só uma coisa. A queda capilar no emagrecimento rápido, ela é uma fase. Se não passou, é porque não é só o emagrecimento rápido, ok? Se esse vídeo fez sentido para você, compartilha, viu? Se inscreve aqui no meu canal. Aqui toda semana a gente tem vídeos novos, com assuntos novos, sempre falando de estética inteligente, raciocínio clínico. E ó, lá no meu Instagram também, tô sempre falando de assuntos super atuais. Eli.zete Garcia, me segue lá também, tá bom? Agora, ó, um grande beijo e até o próximo vídeo.